Eu venho aqui hoje refletir a respeito de um acontecimento global que, de uma certa forma, atinge a nós e é muito importante para a nossa reflexão diante de tantos munícipes também que vieram conversar com esse vereador, que é a respeito do conflito, da guerra na Síria. E eu estive pesquisando a respeito do assunto, além daquilo tudo que vem sendo noticiado e que nós tivemos a oportunidade de acompanhar pelos noticiários, e dizendo que esse conflito ele se iniciou em 2011 com uma manifestação que foi feita pela população contrário ao regime implantado por um ditador chamado Bashar al-Assad, mas ele sucede o pai que esteve à frente por 30 anos naquele país, oprimindo aquele povo e retirando a liberdade deles. E esta manifestação que ocorreu contrário a esse governo, assim como nós também vivemos aqui, uma manifestação contrária ao governo, que culminou no impeachment da presidente Dilma. Só que, enfrentando aquele problema na Síria, diversos grupos se opuseram ao governo. E dentre esses grupos, extremistas, radicais, o Estado Islâmico, grupos xiitas, os curdos e tantos opositores que fizeram frente ao governo, que ele se viu acuado diante daquilo e alegou sendo aquela manifestação sendo realizada por terroristas. Foi aquilo que foi alegado por parte dele, e assim reprimiu aquilo tudo, entrando em confronto contra aqueles manifestantes, decidindo assim grupos que se organizaram contra o governo sírio. E aí, estabelecendo ali um conflito, uma guerra civil. E esta guerra está sendo alimentada por outros países. Nós vemos a Síria tem o apoio da China, tem o apoio da Rússia, e os rebeldes que estão contrários ao governo, eles foram treinados pelos Estados Unidos e também receberam armamentos para que pudessem combater contra o governo ali da Síria. Então, a gente pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade aqui no Brasil e até mesmo da nossa cidade? E eu venho com muita tristeza dizer que durante esse período desse conflito lá na Síria, nós tivemos 320 mil pessoas que morreram, de 2011 até agora. E esse conflito, ele não tem data para acabar. Nós tivemos um ataque do governo sírio com um armamento químico, que foi feito em um território que era dito que os rebeldes estavam ali, naquele trecho, onde foi lançado ali um armamento químico. Por parte do governo sírio, eles dizem que não foi armamento químico, e sim o armamento químico estava sendo fabricado pelos rebeldes, e os rebeldes dizem que o ataque foi químico, mas ceifou ali vida de crianças, que nós vimos no noticiário, de inocentes. Imaginem aquelas pessoas que não participam nem de um grupo e nem de outro, se vendo dentro daquela situação, né? Tendo que pegarem armas para defender a própria família e tudo isso. E aí eu trago para a reflexão aqui do nosso país. Nós, aparentemente, não estamos em guerra. Não existe uma guerra declarada que esteja acontecendo aí nas ruas, que retire a nossa liberdade de expressão, que retire os nossos direitos humanos, que revogue o nosso parlamento, a nossa Constituição. Mas, infelizmente, nós estamos sofrendo
uma guerra da Síria aqui no Brasil. Eu entrei pesquisando a respeito do mapa da violência aqui no Brasil, o que nós estamos vivendo dentro do nosso país. E muito me espantou que desde 2011, o número de pessoas que são assassinadas no Brasil chegou a 50 mil pessoas por ano assassinadas no Brasil. E nós não estamos em guerra, uma guerra declarada, mas nós estamos vivendo uma guerra silenciosa. Uma guerra que ela abate, ceifa vidas de inocentes, vítimas da violência e vítima também de várias situações que fogem do nosso controle. Então, aqui fica um alerta para nós, porque nós estamos como que anestesiados, porque nós ligamos à televisão vários programas de sensacionalistas que utilizam até mesmo da desgraça do povo e várias situações para chamar a audiência. Isso tudo no dia a dia vem causando em nós uma indiferença, sendo que o problema é do outro e nunca o problema é nosso. E nós estamos realmente em uma guerra. Então, eu peço a sensibilidade, das autoridades, principalmente da própria população. Hoje eu estive na reunião do CONSEG e do Conselho de Segurança com as autoridades policiais, refletindo a respeito da nossa realidade aqui em Jundiaí, de uma determinada região, e isso se estende em uma medida aqui dentro do município, dentro do estado e na nossa nação, no Brasil. Então nós precisamos abrir os nossos olhos frente a esse problema da violência que realmente tem acabado com as nossas famílias, e isso vira como uma reação em cadeia, Então eu peço a sensibilidade que nós não sejamos indiferentes, porque esta guerra que está acontecendo na Síria, ela está acontecendo também no Brasil. Talvez nós não conseguimos enxergar, e isso muitas vezes não ataca a nossa casa, mas eu acredito que todos aqui já passaram, você em casa, já passou por uma situação dentro da sua casa, dentro da sua família, que mais dia, menos dia, nós não estamos isentos desta situação em nossas vidas. Então eu agradeço ao senhor presidente, aos vereadores, e que Deus nos ajude a viver a nossa missão, que não é fácil, mas que necessária, se faz necessária diante desse parlamento e dessa missão que o Senhor nos chamou.